Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo a mais um dia. Glória a Deus que se iniciou. Sexta-feira, né? Temos que agradecer esse Pai Celestial por mais um dia de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe a cada dia, a cada manhã, nos fortaleça, né? Trazendo aí sobre graça, renovo, curva a tua cabeça. Vamos escutar essa canção. Abençoe, Senhor, os seus filhos. Nós rasgamos os nossos corações, abrimos eles para ti, Pai Senhor, Espírito Santo de Deus. Pai de graça, Pai de bondade, eis-nos aqui por tua mão direita. Abençoa, Senhor, nós hoje amanhecemos. Vem, Espírito Santo de Deus, e refaça, Senhor, se preciso for a aliança para conosco, Senhor. Traga-nos, meu Pai, segundo ela, para as mãos poderosas. Já te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço, meu Pai, por dar a oportunidade de falar do teu amor. Agradeço ainda mais por ter me dado sempre de vida, por ter permitido acordar por mais um dia com vida e saúde. Obrigado, meu Deus, pelo meu esposo. Obrigado pela vida dele. Obrigado pela saúde dele. Obrigado pelo meu filho João Gustavo, pela saúde dele, meu Pai, pela vida dele, por ter dado mais um dia para ele estar de pé. Obrigado pelo meu filho, Milena, pela saúde dela, meu Pai, que o Senhor vem protegendo cada dia, cada manhã. Eu creio, Senhor, que as tuas mãos, meu Pai, abrirá, meu Pai, para ela no tempo oportuno, meu Pai, uma porta de emprego, onde eu creio que ela também fará morar e permanecer. Pai, eu creio que tudo é por ti, tudo é por tua honra e por tua obra. Pai Celestial, eu te agradeço pela vida do Davizinho, do nosso filhotinho Davizinho Esther, do Alessandro, do Lucas Gustavo. Espírito Santo do Senhor, sejais com os nossos filhos para a nossa casa. Abençoe também a vida do Danilo, da Daiane, do Junda. Fortaleça o Junda e o Danilo hoje, amanhã e sempre, meu Pai. Esteja com eles, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, esteja com todos os familiares deles. Abençoa, Pai, te agradeço a vida da minha mãe. Abençoa minha mãe hoje, meu Senhor. Nós repreendemos espírito de morte sobre aquela casa. Espírito Santo de Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, dos seus familiares, mulher, filhos, dos meus sobrinhos, sobrinhas, as minhas cunhadas. Abençoe a vida do meu irmão Sérgio e seus familiares, a vida do meu irmão Derivan e seus familiares. Abençoa a vida do meu irmão Alessandro, seus familiares, do meu irmão Eduardo, seus familiares, dos nossos familiares, e Anderson, seus filhos e familiares, seus filhos, e a sua esposa. Espírito Santo de Deus, abençoe os meus sobrinhos e sobrinhas, abençoe, meu Deus, os meus tios, tia Dora com o tio Jair, tio Luz com a tia Varinda e o tio Luiz, a tia Marta, a tia Maria Divina, a tia Maria Unide, ô Espírito Santo de Deus, a tia Tânia, fortaleça elas e sempre os meus primos, familiares de cada um delas. Pai de graça, já te entrego sobre suas mãos a vida da minha cunhada Ivone, seus familiares, Aparecida, seus familiares, Cristina e seus familiares, João e familiares, José e familiares, Pedro e familiares, Cias e familiares, Elias e seus familiares. Espírito Santo de Deus, olha para nós, olha o nosso interior, cuida da Savinha e seus familiares, cuida da Zilda e seus familiares. Pai, já te agradeço também pela vida do Caleb e seus familiares. Espírito Santo de Deus, sejai com a nossa família toda de Pirapora, de Goiás, de Tuiutaba. Espírito Santo de Deus, vai de contra os meus primos, que são filhos da minha prima Regina, que está lá no Rio de Janeiro. Cuida do Igor e seus familiares, cuida também da Regina aqui, cuida do exame, do diagnóstico. Pai, guarda ela, tua obreira, por tua honra e glória, não deixa nada esmolecê-la. Cuida da filha dela, Rayane, oh Pai, da saúde dela, meu Pai. Cuida, meu Pai, do esposo dela, meu primo, meu Pai. O Senhor fortaleça ele hoje, amanhã e sempre, meu Pai. Vai guardando aquela casa, meu Pai, restaurando, fazendo livramento, dando, meu Pai, segundo é a sua vontade. Espírito Santo de Deus, nós clamamos
por uma terra curada, Uberlândia curado, um estado de Minas Gerais curado. Nós repreendemos o Covid, o coronavírus sobre esse Uberlândia. Nós clamamos, meu Deus, que cesse, Pai, toda essa pragana desse vírus. Pai amado, tenha misericórdia do teu povo, porque tua palavra diz que se há um orando naquele lugar, todos serão livres, meu Pai, de condenação, de morte, Senhor. Então, meu Pai, que todos naquela casa pereçam, então toda a Uberlândia, podemos, meu Pai, livrar-nos, meu Pai, desse coronavírus, meu Pai, dessa coisa, meu Pai, que está aí acabando a cada dia com as famílias. Pai, tenha misericórdia da nossa casa, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia dos que ainda não te conhecem. Dê, Senhor, uma nova oportunidade para que eles possam ver o Senhor face a face, que conheçam o Senhor em espírito e em verdade. Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Já te agradeço por mais um tempo que o Senhor vem me dedicar e estar na tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou minha casa, meu esposo, minha família, e eu creio, Senhor, que fará infinitamente mais do que nós almejamos e esperamos. Em nome do Senhor dos Exércitos, que assim seja. Amém. Oh, glória a Deus, a paz maravilhoso. Já agradeço de você estar aqui por mais um dia, orando e buscando a presença e a face do nosso Criador. Amém? Convido, queridos irmãos e amados, a abrir a Bíblia, quem estiver em casa, sobre o Salmo 91. Para aqueles que estão indo para o trabalho, faça anotações num papelzinho, pegue caneta e papel, anote, vai ouvindo os versículos, vai anotando, ou se não der, depois volte no Facebook ou no canal do YouTube Orar Sem Cessar e vá lá, olhe de novo, assista a ministração e vai aí conduzindo junto à Bíblia com as suas anotações, conhecendo mais um pouco a palavra do Senhor. Amém? Já te dou um bom dia assim maravilhoso, um ótimo já iniciando aí fim de semana, sexta-feira, né, como diz muita gente, sextou, mas que seja um sextou do Senhor para você, que a paz que intercede todo entendimento possa aí visitar teu lar, a tua casa, a tua família. Receba do Senhor a paz, receba do Senhor todo o amor, todo o perdão, toda a misericórdia e todas as graças que se renova aí, as misericórdias cada dia, cada manhã, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, lá em Salmo capítulo 91, versículo 1 em diante, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, da seta que voe de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que se assole ao meio-dia. Caía 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares
nalguma pedra. Pisarás o leão e a aspidez calçará os pés dos leãozinhos. E a serpente, porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei e pôr-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, diz o Senhor dos Exércitos, na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-lo-ei e glorificarei. Saciar-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Pai, fale conosco, Senhor. Segundo é a sua vontade, através do Salmo 91, usa-nos como instrumento de boca do Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha, meu Pai, esvaziar todo o meu eu, Pai, mas que a tua vontade permaneça e que nada venha atrapalhar, meu Pai, o discernimento, o levar essa palavra até, meu Pai, os confins dessa terra. Obrigada, que assim seja. Amém. Glória a Deus, queridos. Que salmo maravilhoso, né? Geralmente, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta, né? Sempre nas suas casas, assim, no Salmo 91. Quando é no Salmo 91, geralmente é no Salmo 23, que as pessoas costumam muito deixar a Bíblia aberta. Mas a Bíblia, assim como um outro livro, ela é um manual de instrumento. Amém? Ela precisa ser manuseada diariamente. Ela precisa ser movimentada folha por folha. Ela precisa se aprender. Para que você se achegue mais perto de Jesus, é necessário que você crie essa intimidade. Quando nós criamos uma intimidade com o nosso Senhor Jesus, muitas das vezes nós amadurecemos. Tenha certeza, cada dia que você lê um pouco mais da Bíblia, você amadurece espiritualmente, você se amadurece para o entendimento da vida. Você busca uma estratégia toda vez que as coisas vão mal ou que precisa se alegrar, porque não é só para as coisas ruins. Não, a gente acha que abrir a Bíblia só no momento de desespero, de sufoco, sabe? Não, é no momento de alegrar, de agradecer, quando você é beneficiado pelo Senhor, quando você recebe essa graça do Pai. É bom você manusear a Bíblia todo o tempo, porque você vai conhecer os dias ruins, os dias bons, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós haveríamos tendo aflição, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Então nós também iríamos vencer, porque ele era conosco. Ele não era, ele é e continuará sendo até o dia que ele nos leve para os braços dele, pelo átrio dele. Então, presta atenção, Deus, ele nos deu esse instrumento. E muitas pessoas, você vê em empresa, você vê em escola públicas, você vê algumas escolas também evangélicas, e as pessoas costumam deixar aberta nesta página. Em residência, então, você vê, às vezes, tem que ter quadro de Salmo 91 exposto. E não que isso seja errado, não, eu estou dizendo o seguinte, mas é porque nós precisamos fazer jus dessa linda palavra. Nós precisamos aprender a estudar, buscar o que o nosso Senhor quer dizer através de Salmo 91. Nós temos que ter esse discernimento de compreender o significado que tem e o quanto ele é de grande valia. Eu sempre digo que aqui a minha casa é o esconderijo do Altíssimo. Eu sempre declaro isso, que a minha casa é o esconderijo do Altíssimo. Aqui o Senhor está em todo o tempo. Então, debaixo das asas dele, o meu esposo, eu e meus filhos, nós somos assegurados. Nós somos protegidos. Nós somos resguardados. Aqui é onde o nosso Senhor Jesus vem todo o tempo trazer essa reflexão, sabe? Trazer esse manual para que nós, de fato, compreendemos qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera.
Quando o nosso Criador, ele trabalha todo o tempo, sabe, em cima, em prol das buscas que nós buscamos, sabe, que nós não temos medo de falar com o Pai, de certa maneira e com certeza, de um jeito mais do que especial, Deus vem e faz a obra dele. Mas é necessário que eu e você confiemos em o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe esse dia. Que Deus abençoe todo momento da nossa vida. Que Deus abençoe todo o tempo o nosso Balaal. Que Deus possa assim nos fortalecer sempre, nos dando um direcionamento, um norteamento, segundo é as tomadas de decisão que precisamos tomar. Quando nós convidamos o nosso Senhor para os nossos negócios, a oportunidade, a chance de dar certo é praticamente 100%. Mas quando nós queremos fazer pelos nossos braços, pelas nossas forças, sem consultar o nosso Pai Celestial, sem buscar uma estratégia, sem buscar uma direção de Deus, as coisas vão muito mal. E a chance de dar certo é zero. Mas a chance de dar errado, tenho certeza que é praticamente 100%. Tudo é afádico, tudo é cansativo quando nós buscamos de nós mesmos. Mas quando nós pedimos uma orientação para o nosso Senhor, a chance de positivo é praticamente, como eu disse para vocês, 100%. Porque Deus é bom. Deus é bom e quem não presta é Satanás, tá? Quem não presta é ele que tenta denubriarmos com pensamento, com achismo, com pessimismo. Ah, não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Não, ixi, tô vendo que não vai virar. E aí nós desmotivamos. Nós temos que tomar esse cuidado com as desmotivações. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus aí possa alcançar o meu e o seu coração nessa manhã maravilhosa. Glória a Deus, a paz e a graça. Então diz assim, né? O salmista, eu quero te dizer que o salmista Davi, ele foi o cara, o profeta, né? Que separou assim, né? Lá em Levítico, assim, essas providências de falar, porque o salmista Davi, muitas das vezes ele chorou. Nos livros todo de Salmo, mas acho que é 149 ou 150, por aí um pouquinho, se não for adiante é menos, mas é 149 a 150, são os capítulos de Salmo. E eu quero te dizer que Davi, ele foi o cara que clamou, buscou orientação de Deus, que fez, sabe, tudo em prol para que o nosso 150 é os Salmos. 150 capítulos. E Davi buscou 150 capítulos, clamar a Deus, agradecendo, pedindo livramento, sabe, buscando uma auxiliação e outras coisas mais. Agradecendo, você vai ver que se você for estudar todo o Salmo, você percebe que tem muita coisa. Davi sempre esteve buscando por o Senhor, nas respostas, buscando respostas, questionando, orando, né? Então, assim, nós precisamos fazer como o salmista Davi, aprender a buscar mais do Senhor, confiar e descansar no Senhor, ser vigilante todo o tempo em oração, vigiar para que teu corpo não pegue, para que tua boca não pegue, para que teus olhos não peguem, para que teus pensamentos não te façam pecar, para que as suas ações também não te façam pecar. Por isso que estudar o Salmo, todo o Salmo é muito bom. Amém? Então, presta bem atenção. O salmista do rei Davi era o profeta que separou os levitas para profetizarem com toda a sorte de instrumentos musicais. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Afaz, e Emã e Jeduto, para profetizarem com harpa, com símbolos e com satérios, e a este foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. Isso está lá em 1 Crônicos, capítulo 25, versículo 1. O livro de Crônicos de Israel deixa bem claro que a função principal de um salmista era profetizar.
O rei Davi comissionou os músicos a redigirem o que profetizava em forma de poesia, e de modo que fosse possível cantá-los ao som de instrumentos musicais. Era a proposta de Davi. Visava suprir a deficiência da leitura da população, que a sua maioria não sabia ler e escrever. Apenas escrever as profecias em textos formais não facilitava o processo de memorização do povo, enquanto que a poesia e a música atendem muito bem a este propósito. Portanto, ao analisarmos o Salmo, deve-se ter uma mente que eles são composições de cunho profético e não somente expressões, produto de psique humana. Em uma análise dos Salmos, deve-se priorizar também conteúdo, da mensagem, visando desvendar seu conteúdo profético. As questões poéticas musicais e ficam em segundo plano. Certa feita, o Senhor Jesus questionou os fariseus acerca, lá no Salmo 110, e eles não puderam respondê-lo, de quem o Messias era filho, dizendo: quem pensais vós do Cristo, do que é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disseram-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha o teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é que seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desta aquele o dia ousou, mas aquele interrogá-lo, lá em Mateus 22, 42 ao 46. Capítulo 22, versículo 42 ao 46. Através da abordagem que Jesus fez, verificar-se que o Salmo, como parte das Escrituras, tem o objetivo de dar testemunho de Cristo. O Salmo 110 demonstra que o Messias não seria somente o filho de Davi, antes era Senhor de Davi, indicando a sua divindade. Lembra? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As pessoas querem compreender como, que Deus Filho estava ali sendo filho do Davi, sabendo que Davi estava ali, conversando então com o Senhor em espírito. As pessoas, para compreender como é que é isso, parece que vira uma bola de neve em seus pensamentos, em sua cabeça. Mas é porque, muitas das vezes, nós sabemos de um conteúdo rápido, mas não entendemos de fato que ele é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A divindade, a trindade do Senhor. E se nós não, de fato, nos não buscarmos em estudo, nós nunca vamos entender quem é quem. E vamos sempre achar que existe Deus, o Jesus é outra pessoa, e o Espírito Santo de uma forma aí também, sabe lá, outra pessoa, e sabendo que ele é 3 em 1. E isso nós precisamos compreender, essa analogia e ter esse entendimento, para que melhor ajude-nos a entender o que é a palavra do Senhor, uma palavra viva e eficaz. Amém? E diz mais: vale salientar que na sua grande maioria dos salmos fazem então essas referências ao Messias, porém cada um deles se atém a uma característica da vida do Messias, tais como o reino, humanidade, divindade, missão, morte, ressurreição. Alguns salmos até fazem referência às relações estabelecidas na eternidade entre as pessoas da divindade, lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 5, e lá em Salmo capítulo 2, versículo 7. O escritor de Hebreus demonstra através de Salmos que os acordos afirmados na eternidade foram levados a efeito quando o primogênito de Deus introduzido ao mundo.
10, verso 1, diz que o Senhor diz ao meu Senhor, assenta-te à minha mão e direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo. E mais adiante, queridos, nós vamos chegar para podermos compreender o Salmo 91, né? Ele ainda traz ainda uma outra referência, tentando para o Salmo 56, 57, pois eles contêm elementos essenciais para interpretar o Salmo 91. E com isso, queridos, outros pontos que observamos no Salmo, na sua grande maioria, são composições proféticas, como vários enigmas, parábolas, figuras, adágios, provérbios e etc. Antes de interpretar qualquer frase, defende o enigma da parábola, por exemplo, por que Jesus chama os escribas e fariseus de raças de víboras. Primeiro é necessário compreender de onde Jesus tirou tal figura para fazer referência aos escribas e os fariseus como raças de víboras, no que consiste tal figura. Não é possível afirmar categoricamente que o autor deste salmo, alguns apontam o profeta Moisés como o escritor do Salmo 91, por causa de certas evidências internas. Outros apontam como o autor do salmista, o rei Davi. Mas não há como precisar quem redige o Salmo 91. Então, quando ele começa dizendo, né? Lá no versículo 1 de 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Esse primeiro passa por interpretar, né, e responder a seguinte pergunta: quem habita? Quem habita no esconderijo do Altíssimo? E é possível que os homens mortais residirem no recôndito do Altíssimo. Então a resposta vem aqui: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste-me a tua habitação. Quando escreveu esta profecia, o salmista fez referência a alguém que naquele exato momento estava residindo no esconderijo, lugar oculto. O Altíssimo, que no futuro haveria de deixar a habitação do Altíssimo. Quando deixasse o esconderijo do Altíssimo, seria necessário refugiar-se à sombra do Onipotente. Está lá em Jó, capítulo 16, versículo 28. Analisando a primeira questão, quem é aquele que habita? Onde fica esse esconderijo? Os pecadores de Sião se assombraram ao temor, surpreendendo os hipócritas. Quem dentre nós habitará como fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as alabaredas eternas? Está lá em Isaías capítulo 3, 14. O esconderijo do Altíssimo não fica na terra, pois tal esconderijo diz um lugar inacessível aos homens na eternidade. Porque assim diz o Altíssimo, eu sublime, que habite na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar hábito, como também como o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Está lá em Isaías capítulo 57, 15. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode vir, o qual seja a honra e o poder sempiterno. Amém? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Para entendimento, o caminho, vida leva para cima, para que se desvie do inferno debaixo. Provérbios 15, 24. Trovejou desde os céus o Senhor, o Altíssimo, sua voz, segundo Samuel 22, 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 13.
considerando que o esconderijo do Altíssimo e o céu, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Em João 3,13, conclui-se que Jesus é aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo antes de ser introduzido ao mundo. Jesus habitava no céu quando o Salmo 91 foi escrito. E o salmista diz que aquele que habita no céu haveria de descer sobre a proteção do Onipotente. E, ou seja, o salmista diz que o Cristo, quando se esvaziasse da sua glória e fosse introduzido no mundo como unigênito de Deus, não a registrou na Escritura de alguém que tenha habitado no esconderijo do Altíssimo, mas aquele que havia de vir, Filho do Homem. E delas a Escritura dá testemunho que a eternidade habitou e recondito da divindade. Então você vai estudar aí Salmo 45:6, Isaías 7:14, Isaías 8:17, Provérbios 30:3. Jesus mesmo falou acerca da sua glória. E agora me glorifica junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Os santos apóstolos de Cristo também falaram da glória de Cristo. João 1, versículo 1. E 1 João 1, versículo 1 ao 3. E Hebreus capítulo 1, versículo do 5 ao 8. De modo que Jesus é aquele que habitava no esconderijo de Deus. Pois ele é o verbo eterno que estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. A sombra do Onipotente refere-se à proteção de Deus. Estabeleceu sobre Messias. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Salmo 121:5. Guarda-me com a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das asas. Salmo 17:8. Porque fostes fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Isaías capítulo 25:4. Como Jesus descansou à sombra do Onipotente, obedecendo a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é descansar à sombra do Onipotente. Confiar na palavra de Deus é descansar, e que se demonstra na obediência. O que é na obediência? Quando Jesus resignou-se a fazer a vontade de Deus, entregando a sua alma na morte, e estava descansando, pois confiou na salvação do Onipotente. É uma função desta verdade que Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso está lá em João capítulo 4, versículo 34. A santificação e o desejo e a alegria de Cristo estava em obedecer a palavra de Deus, de modo que Isaías profetizou dizendo que a palavra de Deus estava na boca de Cristo. Mas a boca fala da abundância, aleluia, do que há no coração. De modo que a palavra de Deus é essência de Cristo. Porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijei. Salmo 63:7. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer: Sião, tu és o meu povo. Isaías 51:16. E fez a minha boca
como uma espada aguda. Com a sombra das suas mãos me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu a sua alfaixa. Isaías 49:2. Há um enigma ser desvendado na profecia de Isaías, quando ele diz que o Messias seria como uma flecha limpa, escondida na alfaixa do Todo-Poderoso. A flecha refere-se à aflição divina do Messias, pois flecha na alfaixa diz da descendência de um homem, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127:4. O Messias, por sua vez, tornou-se a proteção para os que nele confiam. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de águas em lugares secos e como sombra a uma grande rocha, terra sedenta. Isaías 32:2. Ou seja, aquele que habita na eternidade, por ser altíssimo. Isaías 57:15, ao ser introduzido no mundo na condição de servo do Senhor, viveu o prédito pelo salmista. Confiou inteiramente, Pai. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Está lá em João, capítulo 11, versículo 14. Confiou no Senhor que me livre, e livre-o, pois nele tem prazer. Isso está lá em Salmo 22:8. Compare com confiou com Deus. Livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Mateus 27:47, Isaías 42:1. O salmista, então, o Salmo 91, essa profecia messiânica, né? O salmista registra algumas promessas para o verbo de Deus que haveria de se fazer homem. O Altíssimo, sendo o Senhor, tudo deixa a sua glória e assume a condição do filho sobre a sua própria casa. O salmista lá em Salmo 47, versículo 2 e Hebreus 3, versículo 6. Este foi o acordo estabelecido entre a pessoa da divindade e a eternidade, como se vê. Porque o qual dos anjos diz, jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Não, perdão. Porque o qual dos anjos diz, jamais tu és. Isso mesmo, disse. Jamais. Que diz jamais, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei por pai e lhe serás por filho. Hebreus 1, capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, versículo 5. Na eternidade, as pessoas da divindade acordaram, né, entre si, a uma dela, e assumiu a condições de filho, quando introduziu no mundo os homens. E por isso que a Escritura refere-se a Cristo como sendo aquele que tudo criou. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conversarmos com firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 6, João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Salmo 110 e outras profecias sobre Jesus, o Cristo, é descrito como Senhor, o salmista, e é visto assentado à destra da majestade nas alturas. No Salmo 110 temos então o Cristo ressurreto. Temos o Cristo ressurreto, voltando ao seu lugar direito. Enquanto o Salmo 91 temos uma predição, apontando que Cristo deixaria a sua glória. Os fariseus que lutavam em admitir que o Pai Celeste tivesse um filho, e isso porque observava as Escrituras. Quem subiu aos céus?
e desceu. Quem encerrou os ventos nos céus, nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu toda extremidade na terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho? E se é que sabes? Está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 4. O salmista completa outros salmos. Em Salmos 15 diz: Senhor, que habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santuário, no teu santo monte. Está lá em Salmos capítulo 15, versículo 1. Como já analisamos em outros salmos, somente Jesus andou em sinceridade, praticou a justiça e falou a verdade segundo o seu coração. Está lá em Salmos capítulo 15, versículo 3. Somente o Cristo de Deus tem os olhos capazes de desprezar o reprobo. Somente ele pode honrar o que teme ao Senhor. Está lá em Salmo capítulo 15, versículo 4. E Salmo 24, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu tabernáculo? Salmo 24, versículo 3. E a resposta clara aponta para aquele em específico, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, ao versículo 4 ao 5. Isaías 33, 14 ao 16. Somente Jesus, dentre os filhos dos homens, foi limpo de mão e puro de coração. Cumpriu toda a lei, recebeu a bênção e a justiça. E por falar especificamente do Messias, o salmista não diz qualquer que. Antes, utiliza o pronome demonstrativo aquele. Nos Salmos 15, 20 e 91. Isso porque somente o Cristo de Deus nunca foi abalado. Salmo 15, versículo 5. O convite do Evangelho é universal, visto que todo aquele que crê, ou qualquer que crê, receberá a vida eterna por Jesus Cristo. Porém, em Salmos são profecias que apresentam o Cristo de Deus homens. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Com parte das Escrituras, os Salmos anunciam também Cristo, tornando possível reconhecê-lo, mesmo com a vinda de muitos outros Cristos, pois somente Cristo é possível. Os homens, o conhecimento, união íntima de Deus, ou seja, que os homens venham a ser participantes da natureza divina. Isso está lá 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Qualquer homem que queira habitar com o Altíssimo necessita crer em Cristo, conforme diz a Escritura, para receber de Deus poder para ser feito filho de Deus. João 1,12. Todos quantos oferecem criados de novo em verdadeira justiça e santidade serão ainda aqui nesse mundo, tal qual Cristo. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48. Ora, se o que creem são tal qual ele é neste mundo, habitarão onde ele habita, visto que onde ele estiver, ali também estarão. E quando eu for e vós preparar um lugar, viverei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 3. Através da desobediência de Adão, a geração dos ímpios estabeleceu-se através de Cristo, que o último Adão, a geração dos justos, a estabelecida, está lá em Salmo capítulo 24, versículo 6. Todo quanto são gerados de novo em Cristo são limpos de mãos e puros de coração. Então, não estão aptos a residir no lugar santo.
visto que os irmãos conduzidos à glória são como o primogênito, Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29 e Hebreus capítulo 2, versículo 10. O Salmo 91 é uma profecia que apresenta dois momentos distintos, pertinentes. O verbo de Deus, a época que o salmista profetizou, o verbo de Deus estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Porém, quando o verbo se fez carne, precisou abrigar-se sobre a sombra do Onipotente, por estar despido a sua glória. O refúgio do Messias, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Isso está lá no Salmo 91, versículo 2. Aquele que se reside no lugar secreto do Altíssimo, haverei de anunciar o nome de Deus ao homem, dizendo, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Confiarei. Salmista, lá em Salmo 91, 2, o salmista deixava isso bem claro. O escritor aos Hebreus cita o Salmo 18 para mostrar que o próprio Filho disse, por intermédio do salmista, que colocaria em Deus a sua confiança. E a outra vez, porém nele a minha confiança. Hebreus 2, capítulo 13, Salmo 18, capítulo 1, 18, versículo do 1 ao 2, e o Salmo 56, versículo 4. No Salmo 103, 104, o salmista demonstra a sua confiança em Deus e o bendiz pela sua grandeza e por tudo o que realizou em prol dos homens, mas o Salmo 91 utiliza um verbo, confiar no futuro. Nele confiarei. O que nos faz questionar se o salmista ainda não confiava em Deus quando escreveu este salmo? Na glória, o verbo eterno não precisava confiar, mas ao ser introduzido no mundo, participante da carne e do sangue e sujeito às mesmas paixões, também precisaria confiar inteiramente em Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. O verso 2 do Salmo 91, equivalente à introdução do Salmo 31, quando o salmista deixa registrado as últimas palavras do Messias. Em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua redenção. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Está lá em Salmos 31, versículo do 1 ao 5. O verbo de Deus encarnado, o filho de Davi, haveria de dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O salmista predisse que o Messias haveria de confiar plenamente em Deus, até mesmo no momento mais cruento da existência dele entre os homens, e haveria de se refugiar, abrigar-se em Deus, recomendando o seu espírito. Se o próprio salmista estivesse bem dizendo ao Senhor, não haveria necessidade de utilizar verbo dizendo no futuro direi. Geralmente, o salmista, quando faz referência a eventos que lhes são pertinentes, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, 1. O cântico de salmista Davi é: no Senhor confiei, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Salmo 11, versículo 1. Jesus Cristo, o homem, ao ouvir desde menino a leitura das Escrituras nas sinagogas e no seio da sua família, aliado ao testemunho de sinais e maravilhas que cercaram o evento do seu nascimento, compreendeu pelas Escrituras que ele era o Messias, o Filho de Deus encarnado. Jesus precisou crer no testemunho de Deus e estabeleceu nas Escrituras e descobriu por si mesmo que era Cristo. Diante das promessas que o Pai deixou registrado nas Escrituras, ele creu
para que tornasse o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Quando ele diz os laços e a pertilências, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das suas mãos te confiarás, e as suas verdades será o teu escudo e o broquel, e não temerás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarás próximo de ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Está lá em Salmos 91, 3:8. Diz, né, então, essa versão, que estão alencados alguns eventos que não atingiriam o primogênito de Deus quando fosse introduzido no mundo. A promessa de Deus elencada nesse verso são específicas para o seu filho, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O filho do homem certamente não seria pego nas armadilhas, palavras dos homens ímpios, por mais enganosas que fossem, quando inquiriram o Messias se era lícito pagar tributos a César, lá em Mateus capítulo 22, 17, ou quando apresentaram a mulher pega em ato de adultério, lá em João capítulo 8, versículo 5, tais armadilhas não o enlaçaram, armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio delas. Salmos 57, 6, Salmos 56, 5, o profeta Jeremias descreve quem são os passarinheiros, porque ímpios se acharam entre o meu povo e andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso engrandeceram e enriqueceram. Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. E da peste perniciosa. O filho Davi era livre do pecado, e a peste perniciosa, visto que ele foi gerado de Deus, lá em Salmo 2, versículo 7, e o 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 14, todos descendentes de carne de Adão, ou seja, que entraram pela porta larga, foram contaminados pelo pecado, ou vendidos ao pecado como escravo. Porém, Jesus, o último Adão, é a porta estreita pela qual todos os homens que querem ser livres do pecado precisam entrar. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. O Messias haveria de ser protegido, abrigando em segurança na presença, na palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Salmos 57, 1. A sua verdade será o teu escudo e broquel em todos os ataques dos adversários. Palavra de Deus, verdade, haveria de ser a defesa de Cristo diante dos escribas, fariseus e saduceus. Jesus citou as escrituras quando da tentação pelo diabo no deserto. Cristo utilizou a verdade das escrituras
como escudo e broquel. Defesa. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. O terror da noite, a seta lançada durante o dia, a peste que move na escuridão e a mortandade que acomete ao meio-dia não amedrontou o Messias. Estes versos possuem alguns enigmas, como noite, escuridão e mortandade. Quando o homem anda segundo a palavra de Deus, anda na luz, pois a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A escuridão refere-se à ausência da palavra verdade. Isaías 9:2 diz: a palavra de engano que faz com que o homem permanece na morte, entenebrecido no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 18. Jesus despojou-se de sua glória e majestade e em tudo se tornou semelhante aos seus irmãos. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Porém, o medo que os homens destinham da morte e do pecado não acometeu, visto que ele nunca esteve sujeito à escravidão do pecado e não se deixou levar pela doutrina de engano. Está em Hebreus capítulo 2, versículo 15. As palavras, queridos, dos escribas e fariseus constituem laços, armadilhas, lá no Salmo 119 e versículo 110, pois tinha o objetivo de desviar o Cristo, de fazer a vontade do... O laço do passarinheiro são as palavras cheias de engano e malícias que fazem o homem desviar-se do mandamento de Deus. Também os que buscam a minha vida, me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam a imaginam, danificam, imaginam astúcia todo o dia. Salmo 38, 12. Firmam-se em mau intento e falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Salmo 64, versículo 5, Provérbios 13, capítulo 14, versículo 14. Desde onde a peste perniciosa assola a humanidade, pois um pecado é todos pecadores. Pois um pecou e todos pecadores. Um morreu e todos morreram. Segundo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. E passaram a falar segundo os seus corações, mentirosos. Salmo 58, 3. A peste perniciosa não se assemelha à peste negra. Dizimou a Europa, nem tampouco diz agentes e químicos ou de armas biológicas. Os filhos do povo de Messias armaram diversas armadilhas com o fito de pecar o Cristo em alguma contradição. Porém, somente eles permaneceram enlaçados. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram caíram no meio delas. Salmo 57, 6, Salmo 56, 5, Mateus 22, 17 e João 8, 5. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, a esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificares reprovará,
e essa foi o principal da cena. É a pedra de tropeço e a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 8, e Romano, capítulo 9, versículo 33. Filho de Davi, desde o ventre de Maria, era livre do pecado, a peste perniciosa, visto que ele foi lançado na madre por Deus. Salmo 22, 10. E gerou pelo Espírito Eterno. Salmo 2, versículo 7, versículo 14. Todos os descendentes da carne de Adão, a porta larga por quem todos os homens entram ao virem ao mundo, foram contaminados pelo pecado. O mesmo que ser vendido ao pecado como escravo, porém o último Adão é a porta estreita, pelo qual todos os homens que creem tornam-se livres do pecado. Amém? E a proteção de Deus dispensa ao Messias e era específica. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Está no versículo 4. Da mesma forma que a galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas, o Cristo estava seguro debaixo das asas do Onipotente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Salmo 57, 1, Salmo 63, 7, Salmo 61, 4. É verdade ou fidelidade de Deus foi constituída como escudo e broquel de Messias. Todos os adversários vieram naquele. E ele utilizava-se palavras, de engano, mas na palavra de Deus, verdade e fidelidade, estava a defesa de Cristo diante dos religiosos judeus. Jesus apresentou as escrituras em suas defesas quando tentado pelo diabo no deserto. Cristo fez uso das escrituras. Há apenas que ficam até arrepiadas quando leem o verso seguinte, por falta de compreensão. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, no versículo 5, do Salmo 91. Estes versos é resumo do exposto profeticamente pelo Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida de terror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto o que é íntegro, disparam sobre ele repetidamente e não temem, firmam-se em mau intento e falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Anda inquirindo, malícias inquirirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles, o coração, são profundo. Salmo 64, 1 ao 6. Os soldados geralmente são atormentados pelo medo do inimigo. Quando o campo de batalha durante a noite possível do ataque sorrateiro do inimigo e um tormento é durante o dia, e os perigos que a flecha inimigas representam também atemorizam, ou seja, quando lhe falta a luz do entendimento da palavra de Deus, as setas são ataques deferidos contra Messias, enquanto ele se fazia presente entre os homens. João capítulo 12, versículo 35 ao 37. Mas por confiar no Pai e que confia no Messias, por confiar no Pai
e o que confia no Messias expressa o Salmo 64. Guarda minha alma do temor do inimigo. Versículo 1. Quais seriam as armas do inimigo? Do Messias? A resposta é a língua. A minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Do homem, cujos dentes são laços de flecha, e a sua língua espalha afiada. Salmo 57, 4. Aguçaram as línguas como a serpente, e o veneno da víboras está debaixo dos meus lábios. Salmo 140, versículo 3. Os inimigos de Davi possuíam espada afiada, mas o filho de Davi, o Messias, enfrentaria os homens que possuíam as línguas afiadas como se fossem espadas. As setas delas constituíam-se a palavra amarga. Secretamente engendravam planos para dar cabo do Messias. João 11, 53. Mas sendo a palavra de Deus escudo e broquel, o Messias não seria atingido. Por se desviarem da palavra do Senhor, os filhos de Israel tornaram-se uma vinha que produzia vinho venenoso. O seu vinho é ardente, veneno de serpente, peçonho cruel de víboras. Este veneno estava na língua dos filhos de Jacó. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Salmo 143. Mas Jesus sabia desta peculiaridade. Raça de víbora, como poderia vos dizer, boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, fala a boca. Mateus 12, 34. 1.000 direita e 10.000 à esquerda. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarás próximo a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, 7, 8. Para evitar a queda de muitos, o percurso dos Messias foi enviado para que fosse arrecadado os tropeços do caminho do povo, para que não rejeitasse a Cristo. E devir-se-á aplainar, e aplaina a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57, 14. Há muitos profetas. Isaías prendisse que os moradores das tuas casas de Israel haveria de tropeçar por se escandalizar do Cristo. Então, se eles vos será por santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel por armadilha e laços dos moradores de Jerusalém. Isaías 8, 14. A queda de milhares estavam previstas, pois tropeçaria na pedra da esquina. E uma pedra de tropeço é a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. O Cristo precisaria fazer nada como relação aos ímpios, antes só olhar a recompensa deles. Salmo 56, 7. Por quê? Porque Cristo escolheu o Senhor como refúgio, o Deus que tudo executa para o Messias. Salmo 57, versículo 2 ao 3. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, e eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João capítulo 12, versículo 47. Jesus não veio para condenar, antes para salvar. Portanto, ele não imita juízo acerca das pessoas. João 8, capítulo 15 e João 12, capítulo 47. Deus é o refúgio.
porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizesse a tua habitação. Está Salmo 91, 9. Todas as promessas seriam levadas a efeitos, porque o Messias fez do Altíssimo seu lugar de refúgio, e este verso remete ao pensamento do verso. O verbo habita o lugar oculto do Altíssimo, porém, após ser introduzido no mundo como primogênito de Deus, o verbo encarnado passou a descansar na sombra do Onipotente. Salmos 57, 1. Aqueles que fez a sua habitação refúgio, se Altíssimo é quem reside no esconderijo do Altíssimo, quem fez a sua morada no Altíssimo? O único homem que fez a sua morada no Altíssimo foi quem? O descendente prometido a Davi, o Senhor. O salmista viu a mão direita de Deus. Proteção perene. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todo o teu caminho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé encontra uma pedra, e pisarás sobre o leão e a cobra, e calçarás os pés o leão jovem e o dragão. Está Salmo 91, 10 ao 13. Quando Jesus nasceu, muitas crianças foram mortas, porém mal algum atingiu. A sua família mudou-se para o Egito, e nenhuma praga cometeu a sua família terrena. Mateus 2,16. Aos anjos foi dado ordem acerca de Messias para guardá-lo em todo o seu caminho. Eles haveriam de amparar o Cristo para livrá-lo de todo o mal. Salmos 57, 3. Salmos 56, 13. O diabo, ciente que a promessa da profecia deste salmo fazia referente a Cristo, lançou mão do Salmo 91 para tentá-lo, e o diabo disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus 4, 6. Observa bem. O diabo, ele conhece as escrituras. Lançou dúvidas acerca da aflição de Messias. Estabeleceu um teste para pôr em prova a aflição divina de Cristo. Deu uma ordem com falsos embasamentos nas escrituras. Ele sabia que o cuidado de Deus estipulado no Salmo 91 para Messias visava protegê-lo de ataques diretos dos anjos decaídos e dos homens maus. Salmos 56, 5, Mateus 2, 12 e Mateus 2, 13. O diabo sabia que Deus não interfere nas decisões do homem, e que se Cristo decidisse pular, não seria socorrido. Antes, sofreria as consequências da sua decisão, assim como sofreu o primeiro Adão. Através da verdade, versículo 4, que o escudo e broquel, Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. A confiança deveria do amor e da fidelidade de Deus. Salmos 57, 3. Atributos imutáveis, visto que o prometer, ele se impôs com juramento, segundo o seu conselho. Duas coisas imutáveis, lá em Hebreus 6, 18. Messias estava descansado à sombra do Onipotente, ou seja, ciente da proteção divina, em todos os seus caminhos, em que não haveria de tropeçar. Porém, tal proteção não englobava força de Deus agir. Foi dado poder aos filhos do homem para andar entre os leões e cobras. Acerca da serpente, temos uma profecia na Gênesis: e porém inimizade entre si e a mulher, e entre a tua descendência e a sua
descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Gênesis 3, capítulo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Além de ter ferido a cabeça da serpente, o Salmo 57, os filhos do povo de Messias serão comparáveis às bestas famintas, ou seja, os leões. A minha alma está entre os leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lança e flechas, e cuja língua é espada afiada. Salmo 57, 4. Ações deste homem resumem-se em atacar a Cristo como palavra mentirosa, forjadas em seus conselhos malignos, com o intento de matar o enviado de Deus. Salmo 1, versículo 1. Porém, mesmo entre leões e aspidez, o Messias permaneceu descansado, deitado, pois confiava em Deus. Vida eterna ao Filho, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dele e retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14 ao 16. Até o verso 13 de Salmo, o salmista profetiza o verso 14 ao 16, ele transcreve o que o Senhor diz, ou seja, mudou a pessoa do discurso. Com o Messias descansou, confiança, o Pai Eterno livrou, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Salmo 56, 13. Enquanto salmista, quando o Salmo 91 temos uma profecia com que o Senhor protocola uma promessa de livramento que seria concedido ao Messias, no Salmo 56 temos o Messias declarando que havia sido resgatado da morte por conhecer união íntima. O Pai Cristo foi posto no alto retiro, ou seja, à destra de Deus nas alturas. Salmo 110, 1 e João 10, 30. A palavra conhecer tem significado na Bíblia. Um dos significados é ter ciência de algo e saber acerca de porém. O significado, o termo conhecer, tem nesse salmo e o de comunhão íntima. Do mesmo modo que o Pai e o Filho são distintas e, no entanto, são um, João 10, 30, todos quantos creem no Filho são um com o Pai e o Filho. João 17, 21, 23. Cristo haveria de invocar o Senhor no Salmo 56, 1 e Salmo 57, 1, e Deus haveria de respondê-lo. E como Deus haveria de respondê-lo? Não deixando o Cristo à mercê da angústia. Não, Deus não prometeu livrá-lo da angústia. Antes prometeu estar com ele durante o período da angústia, para que Deus estivesse presente na angústia. Necessariamente, o Cristo deveria ser e foi angustiado, e tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Marcos 14, 33. Cristo foi abandonado na cruz. Antes, o Pai o ouviu e o atentou. Salmo 22, 24. Pelo fato de ter citado as Escrituras quando estava na cruz, muitos reputam que Cristo foi abandonado. Mas esta má leitura ocorreu quando as pessoas não conseguem ver que os salmos são profecia. Salmo 22, 1 e Mateus 27, 46. Como lemos no Evangelho, Jesus clamou ao Pai no Getsemane.
porém ele foi angustiado até a morte, e a morte da cruz. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, além orar. Mateus 27, 36. O Messias foi glorificado quando entregou ao Pai o seu Espírito, no momento em que o Pai o retirou da angústia e refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua retidão. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Salmo 31, do 1 ao 5. O Cristo de Deus foi glorificado com a glória que ele tinha antes de ser introduzido no mundo. Entrou no descanso do Pai, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. A promessa do Pai para o Filho é o quê? A mudança de dias e longuras, ou seja, vida eterna. Vida te pediu e há deste mesmo longura de dias para sempre, eternamente. Salmo 21, 4. O Filho do Homem viu a salvação de Deus. Tu és mais formoso dos filhos dos homens, e os lábios foram ungidos com a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, o valente, cinge-te glória e majestade. Salmo 42, 2 ao 3. Acerca do verbo eterno que sumiu a condição do filho, o Salmo 45 declara: o teu trono, ó Deus eterno, é perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmo 45, 6, 7, Hebreus 1, 8. Agora que você sabe que estas promessas foram feitas para o Filho do Homem e que elas dizem do Cristo, creia no enviado de Deus, Jesus Cristo, homem que foi morto e glorificado. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Romanos 12, 1, 2 ao 4, para que você possa receber de Deus poder para ser feito um dos seus filhos. João, capítulo 1, 12, através da fé em Cristo, você passará a ser cordeiro de Deus, participante da promessa, porque todas as quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele, amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Você creu em Cristo, conforme diz a Escritura. João 7, versículo 38. E que é, portanto, uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não pode se deixar levar por crendices várias, tais como rezar, orações com trechos de salmo ou qualquer outra parte da Escritura. Não deixes levar por suposto desafios da fé, onde certas pessoas incitam aos seus ouvintes a doarem seus bens ou que a lance em certas promessas que muitas das vezes são vazias. Dizeres como, se você não for abençoado, rasgo a minha Bíblia. Se você tem fé, doe o melhor ou doe tudo. Isso muitas das vezes é crendices. A Bíblia garante que todos que creem já receberam a de Deus.
todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Se alguém promete bênção que não esteja enlinkadas no capítulo 1 da carta de Paulo, de Efésios, ou as que estão enumeradas no Salmo 103, desconfie. Da mesma forma que o Pai prometeu ao Filho estar com ele na angústia, Jesus também prometeu aos que creem estar com ele todos os dias. Mateus 28, 20, isso ele prometeu para mim e para você. Para que tivesse paz, alentou que no mundo os cristãos terão aflições. João capítulo 16, versículo 33. Qualquer que prometa livrá-lo das aflições diárias, não fala conforme a verdade do evangelho, visto que o próprio Cristo não prometeu livrar os cristãos das aflições, antes avisou que seriam suscetíveis às aflições. E os cristos devem estar certos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, e que em todas as coisas são mais do que vencedores. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que amou. Isso ficou em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Amém? Queridos, é muito bom quando nós temos a capacidade de conhecer, sabe, o certo desse salmo. Como eu te iniciei para você, o Altíssimo, a sombra do Onipotente, como você percebe, né? É a comparação do céu ali. Mas nós trazemos para os nossos dias de hoje essa aflição, trazendo esse entendimento. E como eu te disse, eu considero isso como o meu refúgio aqui. Porque eu sei que Deus habita. Quando você crê que Deus ele é soberano, ele faz infinitamente mais do que você e eu almeja e espera.